Pessoal, vamos corrigir a tarefa de casa do 7º ano aí, que foi passada no dia 14/4, referente ao módulo 6, as páginas 384, 385 e 386. Começando aí do número 8. O número 8 pede para a gente representar matematicamente e resolver cada uma das situações a seguir. Então, na letra A, diz: em um dia de inverno, as temperaturas mínima e máxima registradas em Viena, na Áustria, foram respectivamente menos 8 graus e 2 graus Celsius. Então, eu tenho aí uma mínima de menos 8 graus Celsius e uma máxima de 2 graus Celsius, ok? Então, ele pede para eu dizer de quantos graus foi a amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença das temperaturas. E aí eu pego sempre a máxima e diminuo da mínima. Ok? E aí eu preciso aqui ajustar os sinais, fazendo a regrinha dos sinais, e negativo com negativo vai dar positivo. E eu chego numa amplitude térmica de 10 graus Celsius. Então, a amplitude térmica da letra A foi de 10 graus Celsius. Vamos para a letra B. Nesse mesmo dia, em Moscou, a mínima, vamos colocar aqui, a mínima registrada foi de menos 9 graus Celsius. E a máxima foi de 7 graus Celsius, ok? De quantos graus foi a amplitude? Novamente, amplitude é a diferença de temperatura. É a máxima menos a mínima. E aí, ajustando novamente aqui os sinais, eu tenho 7 graus Celsius mais 9 graus Celsius. E aí eu tenho um total de 16 graus Celsius. Essa foi a amplitude térmica, foi a variação da temperatura. Tudo bem? Pessoal, vamos para o número 9. Você deve se lembrar do quadrado mágico trabalhado em anos anteriores. Nele, a soma dos números na horizontal, assim, ó, da vertical, assim, ó, e da diagonal, a diagonal, é sempre a mesma. Essa soma é chamada de constante mágica. Então, preencha o quadrado abaixo de modo que ele se torne mágico e escreva qual é a sua constante mágica. Eu vou pegar alguma linha ou coluna ou diagonal que já tenha os números, e vou ver qual é a constante mágica. Essa diagonal aqui, ó, eu tenho os números. E quando eu faço a operação, a soma, eu fico com 4 mais 0 mais menos 4. 4 mais 0 dá 4. E aqui, fazendo o ajuste dos sinais, eu tenho menos 4, que dá 0. Logo, a minha constante mágica, gente, é o 0. Vou colocar aqui uma setinha. Constante mágica. Logo, isso vai me dizer que todas as linhas, todas as colunas e todas as diagonais têm que dar 0. Bom, pessoal, para que dê 0, aqui no menos 12, tô olhando nessa diagonal aqui, ó, essa diagonal aqui, eu vou precisar adicionar 12, que é o seu oposto, ok? Nessa coluna aqui, ó, na final, eu tenho 12 menos 4, que tá dando mais 8, e eu vou precisar diminuir 8, ok? Nessa daqui, ó, gente, eu tenho um total de mais 4 com mais 12, dá mais 16. Então, eu vou ter que diminuir 16 para dar 0. Nessa daqui, gente, ó, eu tenho 0 e tenho menos 16. Eu vou ter que somar 16. E funcionou aqui também em cima, ó. Menos 12 com menos 4 dá menos 16. Mais 16, 0. E nessa, eu tenho que somar o 8 para que dê 0. E funciona também na minha coluna. Pessoal, agora nós vamos na questão número 10. Eu vou fazer ela no próprio material do ângulo, tudo bem? Então vamos lá, ó.
Pedro e Raul criaram um jogo de percurso. Para isso, jogavam um dado convencional e um dado colorido, e 100 pontos nas faces, sendo 3 faces pintadas de azul e 3 faces pintadas de vermelho. Eles jogavam os 2 dados e caminhavam na trilha seguindo as regras. Davam tantos passos quanto o número de pontos do dado convencional. Se o dado colorido mostrasse a face azul, os passos eram para frente. Se fosse a face vermelha, seriam para trás. O ponto de partida sempre na casa do zero, seria sempre na casa do zero. E ganharia o jogo quem estivesse mais longe do zero. Então, este foi o percurso que eles criaram. O ponto de partida é aqui, ó, no zero, tá? Então, vamos lá, ó. Represente matematicamente cada uma das jogadas, completando as tabelas a seguir e responda as questões propostas ao final. Primeiro, o Pedro tirou a face 6, dado vermelho. Então, ele vai andar até o menos 6, que vermelho é para trás. Então, ele vem aqui para trás. O Raul tirou a face 2 no azul. Ele vai andar mais 2. Ele vai lá para o mais 2. Na segunda rodada, o Pedro, que estava no menos 6... ele tirou a face 5 no azul. Então, ele tirou mais o mais 5. Onde ele foi parar, gente? Ele foi parar no menos 1, ok? O Raul, ele estava no mais 2. Ele andou mais, vamos ver, ele foi para a face 3 azul. Então, ele andou mais 3. Logo, ele foi parar no mais 5. Vamos para a terceira rodada. Ele está no menos 1, de acordo com o anterior. Ele tirou 1 e andou para trás, para o vermelho. Ó. Ele andou menos 1. Logo, ele foi parar no menos 2. Vamos ver o Raul agora. O Raul estava no mais 5. Ele tirou 5 negativo. O Raul foi parar no 0. Vamos para a quarta rodada. O Pedro está no menos 2. E ele tirou 6 da face azul, positivo. Logo, ele foi parar no mais 4. O Raul estava no 0. E ele tirou, né, o 3 vermelho, 3 negativo. Então, ele foi para o menos 3. Então, virando a página, o Pedro, ele estava lá na anterior no mais 4. Vou só passar para cá. O Pedro estava no mais 4 e o Raul estava no menos 3. E ele tirou a face 1 azul. Então, ele tirou mais o mais 1. Isso vai fazer com que ele pare no mais 5. E o Raul tirou mais a face 2. E aí, negativo, vermelho. Isso faz com que ele pare no menos 5. Vamos ver a caixinha azul para ver o que ele nos pede. Ao final da quinta jogada, eles resolveram analisar quem estava ganhando. Pedro disse, eu estou ganhando. Mas Raul retrucou, pelas nossas regras, o jogo está empatado. Qual dos dois tem razão? Justifique a sua resposta. Pessoal, quem tem razão é o Raul. Eles estão empatados, porque eles estão à mesma distância do zero, que era a regra. Eles estão à mesma distância do zero. Pensando no módulo, a distância deles é igual. Então, o Raul tem razão aí na questão. Vamos para a questão número 11 agora. A questão diz, para responder às perguntas seguintes, considere o percurso do item anterior e uma jogada em cada caso. Letra A. Pedro estava na casa menos 1 e chegou à casa mais 5. Quais faces dos dados ele tirou? Pessoal, para sair da menos 1 e andar para mais 5, ele vai ter que andar 6 casas no sentido positivo. Então, ele tirou o número 6 da cor azul, porque ele andou para o lado positivo, ok? Na letra B, ele diz, Raul estava na casa mais 2 e chegou na casa menos 2. Quais faces dos dados ele tirou? Ele tirou 4, porque ele, para sair do mais 2 e chegar no menos 2, ele andou 4 passos. E tirou 4 vermelho, porque ele andou para o lado negativo. Ok?
Vamos para a próxima, letra C. Se Pedro está na casa mais 5, que faces dos dados ele deve obter para ir para a casa do 0? Então, para sair do 5 e ir para o 0, ele vai andar 5 passos, 5 casas, e para o sentido negativo. Então, ele tirou o dado vermelho. Ok? E a última, letra D, diz: quantas casas percorre o jogador que vai da casa menos 10 até a casa mais 10? Represente essa situação matematicamente. Então, para sair da casa menos 10 e chegar na casa mais 10, ele vai ter que andar mais 20 passos. Essa é a minha representação matemática da situação. Vamos lá, pessoal, na número 12. Pede para a gente efetuar as subtrações. Para isso, a gente vai tirar os parênteses e ajustar os sinais. Então, aqui menos 3, negativo com positivo, negativo, 2. Sinais iguais, ok? Eu vou somar e vai dar 5 negativo. Vamos para a próxima. Primeira só tira o parêntese, segunda negativo com negativo positivo e repete o 10. Sinais diferentes, diminui, dá 3 e repete o sinal do maior, que é positivo. Vamos para a próxima. Primeira só tira o parêntese, vamos ajustar os sinais, que negativo com positivo, negativo, 5 repete. Sinais iguais eu somo, vai dar 13 e repito o sinal, ok? Próxima, menos 10 aqui eu só repito, vamos fazer os ajustes, negativo com negativo, positivo e o 3. Sinais diferentes eu diminuo e repito o sinal do maior, que é o 10 e negativo, ok? Então, vamos para a próxima, repetindo o 5, que não tenho nada para fazer, ajustando esses sinais, negativo com negativo, positivo e repete o 3. Sinais iguais eu somo, dá 8 e repito o sinal, mais. Vamos para a letra F, o menos 30 só repete, nada a fazer. Ajuste de sinais aqui, negativo com positivo, negativo e repete o 10. Bom, sinais iguais eu somo, dá 40 e repito o sinal. Vamos lá para a letra G agora. O menos 12 eu só repito, nada a fazer. Aqui eu faço o ajuste de sinal, negativo com positivo, negativo e o 13. Sinais iguais eu somo, 25 e repito o sinal. Bom, vamos para a próxima. O menos 8, nada a fazer, só repete. Aqui eu faço o ajuste, negativo com negativo, positivo. 15, sinais diferentes eu diminuo. E aí eu tenho 7, repete o sinal do maior, mais. Bom, a próxima, vamos lá, o menos 7 eu só repito. Aqui eu faço o ajuste de sinal, negativo com positivo, negativo, 7. Sinais iguais eu somo e repito o sinal. Na seguinte, mais 9, só repete, faço o ajuste, negativo com positivo, negativo, 9. Esses números são simétricos, são opostos, quando eu junto eles dão 0.